Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa quinta-feira. Começo falando sobre a vitória do Flamengo, para alegria dos flamenguistas espalhados por todo o Brasil. 2 semanas depois de sofrer a maior derrota de sua história na Libertadores, o Flamengo se vingou do Independiente Del Valle e aplicou uma goleada de 4-0 no Maracanã. O rubro-negro teve grande atuação desde o início e abriu o placar com Lincoln aos 25 minutos de jogo. 5 minutos depois, Pedro ampliou após passe de Gabigol. Na segunda etapa, Bruno Henrique marcou 2 gols e completou a vitória rubro-negra. Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança do Grupo A com 12 pontos e garantiu classificação para as oitavas de final da Libertadores. Na última rodada, no dia 21 de outubro, o time rubro-negro precisa de um empate com o Júnior Barranquilla no Maracanã para avançar em primeiro. O Del Valle permanece com 9 pontos na segunda colocação, seguido pelo Júnior com 6. Barcelona de Guayaquil é o lanterna da chave, com apenas 3 pontos feitos. Já o São Paulo está eliminado da Libertadores. O tricolor não tem mais chances de classificações. Perdeu ontem em Avejaneda por 2-1 para o River Plate pela quinta rodada do Grupo D. Julián Álvares fez os 2 gols do River, enquanto Diego Costa marcou para o tricolor. Foi a primeira vitória da equipe argentina sobre a brasileira em 6 confrontos pela Libertadores, justamente no momento mais crítico para Fernando Diniz em 1 ano de trabalho no clube. Agora, no grupo, a LDU tem 12 pontos e o River 10. Os dois estão classificados. O São Paulo ficou com 4 pontos, 1 a mais do que o Binacional. E agora, empatando na última rodada, o tricolor garante o 3º lugar e disputa a Copa Sul-Americana no decorrer do ano. Raí disse que Fernando Diniz continua, mantém, banca o treinador no cargo e Fernando Diniz então deve ter a sequência de trabalho no tricolor paulista. O Palmeiras enfim deslanchou. Depois de uma sequência de 5 empates seguidos em casa, a goleada por 5-0 sobre o Bolívar pela Libertadores traz um pouco mais de esperança para os torcedores. Foram 2 tempos distintos da equipe. Apesar de abrir o placar nos primeiros minutos, o Palmeiras chegou a correr riscos na etapa inicial e foi salvo por Everton. Mesmo assim, ainda conseguiu criar. Já o segundo tempo foi um massacre. Intensidade, velocidade e pressão fizeram a equipe encontrar espaços, envolver a defesa do Bolívar e marcar um gol atrás do outro. Foi 5-0, mas poderia ter sido bem mais. Palmeiras então vencendo o Bolívar, é mais um classificado à próxima fase da Libertadores da América. Falando sobre NBA, teve um bom susto nos primeiros minutos, é verdade, mas o Lakers venceu com muita contundência e propriedade o jogo 1 das finais da NBA. Começou muito bem, obrigado à caminhada do time angelino rumo ao 17º título de sua história. Embora LeBron, astro maior da companhia, tenha enchido os olhos apenas no fim, foi efetivo por todo o jogo e o time deu conta de presentear seu torcedor com um show ofensivo na vitória por 116-98, abrindo 1-0 nas finais da NBA. Vamos falar sobre Brasileirão, porque um torcedor que não está nada feliz nesta quinta-feira é o do Botafogo, porque perdeu em casa jogando contra o Bahia e agora inclusive cogita trocar de treinador, segundo informações. Lembrando que as 2 partidas que aconteceram ontem foram válidas pela primeira rodada em jogos que foram adiados à época e aconteceram nesta quarta-feira. O Botafogo perdeu em casa para o Bahia por 2-1, enquanto que o Corinthians empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Trazendo para você a tabela de classificação agora, o Atlético Mineiro tem 24 pontos, Inter 21, São Paulo e Palmeiras 19, Vasco e Flamengo têm 18 pontos. O Fluminense tem 17, assim como Sport e Santos, Fortaleza 16, Atlético Paranaense, Ceará e Atlético Goianiense 14 pontos, Corinthians e Grêmio tem 13, o Bahia tem 12 pontos, Coritiba 11 já na zona de rebaixamento, assim como Bragantino e Botafogo, e o Goiás é o lanterna da competição com 9 pontos somados até aqui. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, com muito mais por aqui. Forte abraço, pessoal! Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.